Oiê! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Síndrome da Salvadora. O que será que é essa tal Síndrome da Salvadora? A Síndrome da Salvadora, ela é bem conhecida como a Síndrome da Mulher Maravilha, né? Acredito que muitas mulheres que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, vão se identificar. Muitas mulheres acham que vão conseguir mudar o outro, ou que vão ditar o ritmo do relacionamento ao fazer tudo pelo outro. Eu sinto muito em dizer que isso é mera ilusão. Quem sofre da Síndrome da Mulher Maravilha, a Mulher Salvadora, sente frequentemente a necessidade de salvar o outro. Elas costumam procurar pessoas que precisam de ajuda e assistência e até mesmo sacrificam as suas próprias necessidades, desejos e pretensões. Essas mulheres costumam procurar ou atrair pessoas que precisam de ajuda, que estão vulneráveis. Essas mulheres, elas se sacrificam em prol do outro, né? Pensando 100% no outro, pensando o que ela pode fazer para poder ajudar o outro e, consequentemente, ser aceita. Normalmente, quem vive essa dinâmica tende a estar em relacionamentos do quê? De dependência emocional. Uma das pessoas dessa relação precisa constantemente da ajuda do outro para se sentir bem. E a salvadora se fortalece desse papel, como o próprio nome diz, de salvadora. Só que depois de algum tempo, começam a vir as críticas, as mágoas, por se sentir limitada à necessidade do outro. Começam a aparecer os problemas. Aí sim nascem os problemas. E vale a pena lembrar também que esse papel de salvadora da pátria, na maioria das vezes, aparece em todas as nossas relações, seja na família, trabalho, amigos. A gente tende a pensar que sempre sabemos o que é melhor para o outro, né? E que nossas soluções são sempre as melhores, as mais eficazes, as mais eficientes, e é isso que vai ajudar o parceiro. O perigo dessa síndrome é passarmos uma vida toda nos envolvendo e estressando por problemas que não são nossos. Enquanto nossa vida aí tá passando, né, acaba que a gente não vive de fato, porque a gente está sempre ocupada pensando nos problemas alheios e sem muitas vezes nem terem pedido ajuda, pra gente. E isso se torna um grande problema, porque essa condição pode facilmente levar à criação de relacionamentos tóxicos. Em geral, as pessoas que sofrem desse complexo tendem a viver relacionamentos codependentes, dependentes. E na maioria dos casos, esse é um dos piores tipos de relacionamento que podem existir. O termo, a Síndrome da Salvadora, foi inicialmente descrito para se referir a homens que se dizem responsáveis por salvar uma donzela em perigo. Mas esse comportamento pode ocorrer em ambos os sexos. Mulheres frequentemente se colocam na posição de cuidadoras emocionais nos relacionamentos, né? Se sentindo responsável por melhorar o comportamento ou levar ao amadurecimento os seus parceiros. A necessidade de salvar os outros existem em diferentes subtipos de salvadoras. E esses subtipos podem incluir a salvadora excessivamente empática e a salvadora
aterrorizada, que ataca ou manipula os seus parceiros ou quem convive com ela. Quando esse comportamento acontece por meio de uma ilusão, por meio de uma expectativa que a mulher cria, que ela consiga fazer o outro mudar e que mude os comportamentos e que ele até amadureça, é muito comum que aconteça um monte de emoções junto, como compaixão atrelada a uma crença de que o companheiro é impotente, que ele está sempre precisando de ajuda, que sozinho ele nunca vai conseguir. Pode ter um sentimento também de frustração por perceber que o cuidado dedicado ao outro não é recíproco, né? Ela sempre está dando mais do que está recebendo. Ela sente também a culpa por não conseguir resgatar de fato o outro, porque a gente não consegue mudar o outro. Um outro sentimento comum é a raiva por acreditar que o outro não quer mudar. Então, como consequência dessa síndrome da salvadora, existem alguns sentimentos aí pertencentes a essa síndrome, que é a pena por achar que a pessoa é indefesa, impotente, incapaz, né? Como eu falei agora há pouco. A decepção, porque ela não recebe o mesmo cuidado de volta. Então, olha os sentimentos: pena, decepção e um sentimento muito forte que é a culpa, porque ela não consegue resolver o conflito do outro. Então, ela se sente culpada por não conseguir. E um outro sentimento também bem presente é a raiva por não conseguir mudar o outro. O medo, né, pela enorme responsabilidade que ela colocou nas costas dela de resgatar o outro, né? E um sentimento que não é falado muito, mas que é muito presente também, é a santidade, né? O que é santidade? Então ela acredita que é a missão dela salvar o outro. Então ela coloca isso como uma missão. E um sentimento também muito comum é a procrastinação, porque ela cuida do outro, mas ela esquece de si mesma. A síndrome da salvadora também é utilizada para descrever pessoas que apresentam comportamentos manipuladores, com tentativa de induzir o outro a acreditar que não existe outra pessoa no mundo capaz de salvá-la e que existe uma eterna dívida pelo suposto processo de salvação. Então ela acredita que esses parceiros vão continuar junto por ela sempre ajudar tanto, então é uma dívida que eles têm com a mulher salvadora. Pessoas que são dependentes emocionais têm a síndrome da salvadora como uma das suas principais características, tá? A síndrome da salvadora, ela vem de uma crença disfuncional de que eu sou capaz de salvar ou modificar a vida de alguém por meio do meu amor e cuidado. Então, a síndrome da salvadora vem com uma crença disfuncional que ela tem de salvar e modificar a vida de alguém por meio do amor e do cuidado. E essa crença, ela se estabelece a partir de outra crença disfuncional e muito mais profunda, muito mais enraizada, de que eu não mereço ser amada pelo que sou. Olha que bolo que é todas essas crenças com todos esses sentimentos. Porque se eu acredito que não mereço ser amada, eu decido ser útil para os outros, né? E assim as pessoas precisarão de mim e jamais me abandonarão. Então esse é o pensamento dessa mulher que sofre da síndrome da salvadora. Então a salvadora busca se relacionar com pessoas complicadas, com dificuldades emocionais, e ela sempre busca alguém que precisa de ajuda e que ela possa salvar. E é por isso que dependentes emocionais se relacionam com narcisistas,
com psicopatas, com dependentes químicos, com alcoolistas e aí entre outros possíveis parceiros aí emocionalmente incapazes de amar qualquer outra pessoa de forma saudável. Então, nesse tipo de relação, a dependente emocional dará a sua vida para tentar salvar o parceiro. E ela esquece dos seus próprios limites e vontades, né? E vive para salvar e modificar o outro. Só que o grande problema é que ninguém salva ninguém, nem com as melhores intenções e todo o amor, né? E eu digo que isso que ela sente não é amor, é dependência. Você ou essa mulher vai conseguir mudar a vida de alguém. Ninguém muda a vida de ninguém, a não ser a nossa própria vida. Primeiramente, ela não muda a vida de ninguém porque não tem esse poder. E segundo, porque existem casos que não há cura para eles. E terceiro, quem disse que essa pessoa quer mudar de verdade? A porta da mudança só se abre de dentro para fora, por isso que a nossa vida a gente consegue mudar. Não adianta forçar, né, o outro a mudar se ele não quer. Só ele é capaz de mudar. Dependentes emocionais se tornam a muleta ou a fonte de suprimento para as pessoas abusivas ou adoecidas. Gente, elas nunca serão amadas ou reconhecidas nesse tipo de relação. Elas sempre serão usadas e não amadas. A única pessoa que você pode salvar é você mesma. Se salve e saia dessa dinâmica de relacionamento. Todas nós, mulheres, merecemos ser amadas pelo simples fato de ser quem somos. Mulher que está assistindo esse vídeo, saiba que depender da pessoa que se ama é uma maneira de se enterrar em vida. É como um ato de mutilação. É como um ato de mutilação psicológica também, em que o amor próprio, o autorrespeito e a sua essência são oferecidos de bandeja, são presenteados para o outro. Pare de projetar todas as suas expectativas nos outros. Pare de depender do outro para se sentir feliz, para se sentir capaz. Precisar de alguém sempre para tomar qualquer decisão e até mesmo para se sentir amada. Pare de depender de tudo isso. Entenda que quando amar significar sofrer, você está amando demais. Comece a observar que quando a maioria das conversas com as amigas ou com qualquer pessoa é sobre o parceiro, sobre ex, sobre os problemas dele, os pensamentos dele, os sentimentos dele, e quase todas as frases começam com ele, é porque você está amando demais. Quando o nosso relacionamento compromete o nosso bem-estar emocional e talvez até a nossa saúde, a nossa segurança física, você está definitivamente amando demais. Então, gente, resumindo, não existe a síndrome da salvadora sem a dependente emocional. Por quê? Dependente emocional é o apego excessivo a outra pessoa. A síndrome da salvadora é a necessidade de salvar a outra pessoa. A dependente emocional, ela acredita que seu parceiro irá mudar. E a síndrome da salvadora acredita que ela vai conseguir fazer ele mudar. Então, a dependente emocional, ela necessita da atenção, ela necessita de atenção. Já a síndrome da salvadora, ela dá atenção até demais. Dependente emocional, ela tem a necessidade de amor.
Já a síndrome da salvadora, ela tem a necessidade de amar. Então, a dependente emocional não existe sem a síndrome da salvadora. E a síndrome da salvadora não existe sem a dependente emocional. Então, para finalizar, você só é responsável por si mesma. Você não tem a obrigação de salvar ninguém, somente a você, somente você mesma. Aprenda a dizer não. Dizer não é essencial para que você não crie relações de dependência. Imponha limites. Você precisa saber até onde pode chegar para ajudar alguém. Pense no que você realmente não gosta de fazer e coloque como limite de até onde você pode ir. Coloque a sua felicidade sempre em primeiro lugar. A sociedade, ela nos diz que somos egoístas por pensar em nós mesmas, em primeiro lugar. Mas se algo que você faz está te deixando infeliz, qual é a razão para continuar? Se você deseja se livrar desses complexos, né? Se você deseja se livrar desse complexo da salvadora e da dependência emocional, você precisa se analisar honestamente e pensar que somente você é responsável pela sua felicidade. Se você ama alguém, é natural querer oferecer apoio. Apoiar verdadeiramente alguém envolve dar à pessoa espaço para aprender e crescer com as suas ações. Não é você querendo resolver pela outra pessoa. Uma relação saudável é feita por duas pessoas inteiras que decidem estar inteiramente no relacionamento, doando-se e cultivando igualmente as mesmas proporções. Tudo diferente disso é desconselhável. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, não esqueça de dar um like e de se inscrever no canal.